gostaria de dar as boas-vindas e convidar a minha colega Agnes Nogueira para se juntar a gente. Boa noite, Agnes. A Agnes vai ser a comentarista da nossa primeira palestra. Essa palestra foi uma palestra gravada pela doutora Megan Rosenthal, que é professora assistente da Universidade do Mississippi, do curso de farmácia da Universidade do Mississippi. Ela é PhD em filosofia e medicina experimental e é uma especialista em sociologia pela Universidade de Alberta, no Canadá. Ela vai fazer uma palestra para a gente sobre a alma da farmácia, de como a cultura profissional dificulta a transformação profissional. Então, esse é um tema instigante, porque frequentemente nós vemos essa situação de não entender muito bem por que é tão difícil para a profissão galgar níveis superiores ou níveis mais adequados de desempenho profissional. E talvez a doutora Megan, com os brilhantes comentários da Agnes, possam nos esclarecer esse aspecto. Por favor, vamos ao vídeo. Hola, mi nome é Megan Rosenthal. Bem-vinda. It is my honor to be your first keynote speaker. The task that I have been given by the organizers is to discuss the soul of pharmacy. But to discuss the soul of pharmacy, we need to engage in a little soul searching. The Cambridge Dictionary defines soul searching as the deep and careful thought about your feelings, especially in relation to a moral problem or decision. For the next 20 minutes, I'm asking you to engage in some soul searching along with me. But since we can't be together in person, I ask you to indulge me while I outline my own soul searching. As with all such endeavors, it is best to go back to the beginning. So I will start by outlining my first interactions with the profession of pharmacy as a trainee researcher. Then I will take you through my initial thoughts on the barriers to practice change and how they have evolved over time. I will conclude by discussing how I think about the soul of pharmacy now and where we might go in the future. Full disclosure, I am not a pharmacist. I received my initial training in sociology and my PhD in experimental medicine. I began working alongside pharmacists as a graduate student when I was asked to conduct interviews with pharmacists, attending physicians, and nurse practitioners who participated in a study adding pharmacists to hospital rounding teams. This study was my first exposure to the world of pharmacy and the important contributions pharmacists make to patient care. This study really opened my eyes to the value of pharmacists' contributions to patient care, but left me with a question. Since pharmacists are so great and make such important contributions to patient care, why aren't they integrated into all sectors of the healthcare system? With this question firmly in mind, I began working to understand the profession of pharmacy, but where to begin? Since I knew little of the practice of pharmacy, I began by talking with people with more expertise than me. I talked with practicing pharmacists, researchers in pharmacy practice, and by reading the literature. Through these investigations, I came to understand a few things. First, the profession of pharmacy has been struggling with how to demonstrate its value to patient care beyond dispensing medications safely for a long time. In the 1990s in the United States, we began with pharmaceutical care, which was a framework to get pharmacists out of the dispensary and more actively managing patients' medications. There was initially much excitement about this framework, but it soon fizzled as the implementation of it into actual practice was more difficult than originally anticipated. Eventually, pharmaceutical care became an academic exercise to be implemented someday by pharmacists of the next generation. Then in 2016, we reinvented ourselves again with the pharmacist patient care process, which builds upon the pharmaceutical care framework and provides a much more detailed set of criteria for how pharmacists can engage in direct patient care. This latest framework has at least equaled the excitement generated by pharmaceutical care. In fact, it has spawned entire classes in schools of pharmacy with the hopes of activating the next generation of practicing pharmacists in a way we were never able to do with pharmaceutical care.
However, a careful examination of these frameworks shows a fundamental similarity between them. And this is my second initial observation about the profession of pharmacy. The successful implementation of any alternate model of practice requires a rethinking of what it means to be a practicing pharmacist. In my initial conversations with pharmacists, I was often told things like, pharmacists are medication experts, or pharmacists ensure that patients have the right drug at the right dose at the right time, and pharmacists fill prescriptions. Somewhat less often, I was told things like pharmacists care for patients, or pharmacists manage patients' medications. In fact, I can recall numerous times being told by pharmacists I became a pharmacist so that I wouldn't have to touch patients. Now, on the surface, there's nothing, in fact, wrong with these statements. Ensuring the technical safety of medication delivery and educating other healthcare providers about medications are both noble and important roles in patient care. However, to achieve the vision set out by pharmaceutical care and the pharmacist patient care process, we must be active providers of patient-centered care. Which leads to my third initial observation, that there is in fact something about both the professional culture of pharmacy and pharmacist personality traits that impacts the profession's ability to take on alternate roles required by the new practice models. This observation led to the proposal of 5 traits based on these previous observations and a review of the literature. These traits included a lack of confidence, fear of new responsibilities, paralysis in the face of ambiguity, the need for approval, and risk aversion. While these traits resonated with the profession, and the paper has been cited more than 240 times since it was first published, they were not measured traits. They were just our best guesses and observations. As with all things related to research, one paper idea leads to future work. I like to call this job stability. So I began the work to verify the proposed traits through formal measurement of both pharmacists' professional culture and the personality traits of pharmacists. To begin this process, we identified the organizational culture profile, which contained within it 7 factors related to the professional culture of pharmacy. Then we identified the Big 5 inventory, which is a personality trait measurement instrument, and then went on to ask several pharmacy groups to complete them so that we might obtain a baseline understanding of the profession and of pharmacists. The first application of the Big 5 inventory was with a group of hospital pharmacists from the province of Alberta, Canada. This study revealed that most of the respondents identified themselves as being extroverted, agreeable, conscientious, and open to new experiences. While providing important baseline information from which to begin thinking about the personality traits of pharmacists, this was insufficient for a full understanding of the impact of personality traits on pharmacy practice. It became obvious that we needed to couple our measurement of the cultural factors and personality traits with other information to understand their impact on pharmacists' practice. As such, we conducted another study with the objective of understanding the characteristics of innovator and early adopter pharmacists from the province of Alberta, Canada, who had additional prescribing authorization. Pharmacists, side note, pharmacists in Alberta can apply for additional prescribing authorization similar to what pharmacists in the UK can do. Now, similarly to hospital pharmacists in Alberta, these pharmacists with additional prescribing authorization also self-identified with the BFI traits of extroversion, agreeableness, conscientiousness, and openness. These respondents also perceived greater value in the cultural factors of competitiveness, social responsibility, supportiveness, performance orientation, and stability. Now, most importantly, there were positive relationships identified between the cultural factors of social responsibility and competitiveness and the number of prescriptions provided, meaning that respondents who saw greater value in these factors also provided a higher number of prescriptions to patients. This was the first indication that professional culture and personality traits may influence pharmacists' provision of advanced clinical services. With this information in mind, the objective of the next study we conducted was to widen the sample and to investigate possible relationships to the uptake of a broader subset of advanced
practice opportunities by pharmacists in the province of British Columbia, Canada. Now, differing slightly from the first two samples of Alberta pharmacists, respondents in this study saw value in the cultural factors of supportiveness, social responsibility, competitiveness, performance orientation, and reward orientation. Respondents also identified with the BFI traits of agreeableness, conscientiousness, and openness. Now, a positive relationship was identified between those identifying with the OCP factors, competitiveness and innovation, and providing a higher number of all of the advanced pharmacy services we measured in this study. And for those scoring higher on the BFI traits of extroversion and the number of immunizations provided, and agreeableness and openness and the number of medication reviews completed. We then replicated the study with a sample of pharmacists from the United States. Analysis of the newly validated organizational cultural profile revealed that American pharmacists saw the greatest value in the cultural factor of attention to detail. American respondents also saw more value in social responsibility than Canadian respondents. A significant positive relationship was also observed between social responsibility, innovation, competitiveness, and increased provision of MTM services. So taken together, these findings show that the professional culture of pharmacy and pharmacists' own personality traits seem to have an impact on the provision of advanced pharmacy services. Now, given these positive findings, it is tempting to extend them to conclude that perhaps we are letting the wrong kind of applicant into pharmacy school. That if we recruited and admitted more competitive, innovative, socially responsible students into pharmacy school, we would see the desired shift in pharmacy practice. In fact, I will admit to succumbing to the same kind of thinking initially. But it is far too simplistic to think that by merely selecting different applicants, we would see a radical transition in practice of pharmacy. While we found statistically significant positive relationships between cultural factors and personality traits and the various advanced pharmacy services, they only accounted for roughly 30% of these relationships. This means that upwards of 70% of these relationships are explained by some other and as yet unmeasured factors. So this work has provided one more piece of the puzzle, but the full picture is not yet complete. And I would like to posit that the Promoting Action on Research Implementation and Health Services Framework, or the PARIS framework, which was developed to help research evidence get into practice faster, is one possible solution. Now, this framework posits that the successful implementation of a new service, like an advanced pharmacy service, is a function of the nature and the type of the evidence that we have, the qualities of the context or setting in which it is going to be implemented, and that the implementation process itself is facilitated or aided in some way, shape, or form. Now, I see facilitation as being the next step in promoting the implementation of advanced pharmacy services. Traditionally, researchers have worked very hard to generate evidence for the value of pharmacists' intervention in patient care, but they have left the actual implementation of this evidence in the hands of pharmacists alone. Pharmacists who are being asked to add one more task to an already endless to-do list. I would argue that pharmacists need to think harder about how the clinical and practice evidence we generate will be integrated into practice. We need to consider not only if the practice is efficacious, but if it is acceptable, feasible, and scalable to the end consumers. The end consumers in this case being pharmacists and ultimately the patients themselves. At the end of the day, the work we do as researchers must meet the needs of our community. This demands that we consider the evidence, understand the context, and provide some form of facilitation. One way to apply the idea of facilitation is to rethink our current evidence. Let's begin with the medication therapy management, which is a process whereby therapeutic outcomes are optimized through the identification and resolution of drug therapy problems. Now, MTM can include services such as medication therapy reviews, pharmacotherapy, consultations, medication management coaching, pharmacogenomic applications, anticoagulation management, medication safety surveillance, public health and wellness initiatives, immunizations, and prescribing medications under protocol.
Now, if you lost count, that's at least 10 different processes that are each major undertakings in and of themselves. Furthermore, professional organizations like the American Pharmacists Association suggest that MTM services should be applied to every patient taking a prescription medication. Now, consider the normal working responsibilities of a community pharmacist, which include filling prescriptions, calling insurers, administering immunizations, fielding calls from other healthcare providers, meeting quotas and quality measures dictated by corporations, answering walk-in patients' questions, ordering stock, and the list goes on and on. Now, do you think it's reasonable to add at least 10 more items to that list for every patient that walks through the pharmacy doors? I think not. What if we broke MTM down into something more manageable? In this paper, we propose the idea of breaking down MTM services into bite-sized pieces with the idea that pharmacists can focus their limited attention on just those patients who are most likely to benefit from an extensive intervention. We hypothesize that most patients taking chronic medications just need some assistance with medication adherence, rather than full-blown disease state management. If proven correct, this leveling of MTM services could significantly streamline the work of community pharmacists. In another study, we explored the ideas of community pharmacists for providing the needs of community pharmacists for providing more medication management services using external facilitation to support pharmacists' work. This study identified several important barriers, including lengthy documentation, the inefficient use of follow-up consultations to address lower priority medication concerns, and the inconsistent identification of eligible patients, which were addressed with assistance from the facilitator. Now, although there was a trend towards increasing the number of medication management services provided, influenza vaccination season or flu season redirected the attention of the entire pharmacy staff and stopped any forward progress being made on medication management services. Ultimately, this study demonstrated that external facilitation was a feasible and acceptable approach to understanding the needs of community pharmacists for providing additional medication management services. However, flu season impeded pharmacists' ability to increase the number of medication management services provided. I'm going to begin my concluding remarks with my most favorite question of all new researchers. So what? What does this all mean? And why should we care? Well, we have a pretty good sense that the professional culture of pharmacy and pharmacists' own personality traits impact the provision of advanced pharmacy services. We know that the wider context of pharmacy practice matters and can impede our ability to implement services in the real world. And we know that facilitation can help researchers better understand practice environments and help practitioners adjust their workflows. This is part of what we know so far. We also know that the practice environment of pharmacy has changed dramatically over time. Thank you to Dr. Zimmer Naves, who kindly provided this high-level historical overview of pharmacy in Brazil, which shows just a few of the major turning points in the profession of pharmacy in your country. But I think that this slide is a little misleading, since the time frame for the most recent changes you can see here has been dramatically truncated and temporally looks more like this, with more changes coming in the last 20 years than it happens in the first 100 years of the profession. I think it is also worth noting that the landscape of community pharmacy practice will continue to change in potentially more dramatic ways, as Amazon looks to be poised to disrupt the traditional medication delivery systems here in the United States. Now, I don't point these things out to threaten or to scare, but rather with the intention of focusing our attention. These events are opportunities. We know that when we are focused, we are capable of amazing feats. Just look at the speed with which multiple vaccinations for COVID-19 have been developed and are in the process of being approved around the world. This was done because we had collective focus and saw the urgent need. So I would like to end with a call to action of each of the different segments of our profession. Pharmacists must be active providers of care to our patients. We need to rethink our work and role within the healthcare system differently. Managers and pharmacy owners must seize upon new funding models to support the provision of advanced pharmacy services beyond dispensing medications. And researchers need to think about how their research data can be used and applied by actual practitioners in the real world.
And we all need to get comfortable taking calculated risks to help our profession succeed. Like all souls, the soul of pharmacy is complicated and working hard to meet its potential. Are we there yet? No. But I think that's the point. Deep and moral soul searching requires our fullest attention, taking time to carefully reflect, and being brave. So let's continue to be brave together. Thank you for your attention, and I hope that you enjoy the rest of your day. Please don't hesitate to reach out to me with any questions or additional comments. Thank you. Então, Agnes, a Megan, a quem eu não acho que não agradeci suficiente por essa palestra, traz diversos pontos de reflexão muito importantes para a profissão. Eu gostaria de ouvir as tuas considerações a respeito dessa provocação, de que nós precisamos, de que as mudanças dos últimos 20 anos na profissão foram maiores que as dos 100 anos anteriores e que provavelmente dos 5 anos que nós vamos viver a partir de hoje vão ser infinitamente mais intensas do que a dos últimos 20 anos. Por favor, gostaria de te ouvir. Certo, boa noite a todos. Parabéns aos colegas farmacêuticos, né? Parabéns ao Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul e do Paraná por estarem à frente, né, do seu tempo e nos trazerem essas discussões fundamentais para o futuro da profissão. E obrigado também ao Dr. Eugênio pelo convite, né, e a Megan, que nos presenteou com essa apresentação, né, é uma pessoa bastante acessível, que propiciou, né, várias discussões anteriores a esse evento sobre o cenário atual da profissão e o nosso futuro, né? E eu lhes digo, então, que hoje, além de celebrar esse dia do farmacêutico, né, eu acho que é importante a gente realizar essas reflexões, né? Para que as mudanças aconteçam, as reflexões, elas são importantes. Então, a fala da Megan é com diversos questionamentos, mais questionamentos do que respostas para o futuro da profissão e para essas questões sobre esse panorama, né, que nós vivemos durante os últimos anos. Então, eu inicio esse nosso comentário como o que é a alma, né, sendo que a reflexão dela é sobre a alma da farmácia, a alma farmacêutica. Então, pelo xamanismo, a alma significa essência vital, o princípio da vida que gera saúde, equilíbrio, que gera felicidade e bem-estar. E também ela é sede dos nossos sentimentos, emoções e sensações. E aí que eu faço o link sobre o que é a alma farmacêutica, né? O que nos faz ser farmacêuticos, farmacêuticas, e qual é esse nosso ponto, né? E este ponto comum que todos nós temos, e também qual é o impacto que essa alma coletiva ela tem para a sociedade. Se formos pensar assim, no que nos une, ali na essência vital mesmo, que é o significado da alma, que estrutura a nossa profissão, né? E o que nos une, então, não é o cuidado? Independente da área de atuação, né, do profissional que o profissional escolhe, independente dessas diversas 135 possibilidades de especialização que nós temos dentro da nossa rica profissão, será que não é o cuidado que nos une? Eu trago essa reflexão se a grande revolução é a questão do profissional do cuidado. E Megan também trouxe isso, né? E o que acontece com a nossa profissão e com a alma dela se a gente não cuida? Se a gente não cuida dessas crenças limitadoras que a Megan traz, que eu mesma ouvi em toda a minha vida profissional. Que o farmacêutico se esconde atrás do balcão, que o farmacêutico escolhe a profissão por não gostar de trabalhar diretamente com pessoas, que o farmacêutico trabalha sozinho, que ele culpabiliza o outro e que por muitas vezes não consegue trabalhar com outras profissões. São crenças limitadoras que, mesmo a Megan vindo lá de outro país,
e estudando outros cenários e outros objetos de estudo, e que não o Brasil, também nos traz. Será que isso não nos limita como coletivos e como profissão? A alma farmacêutica, ela não se esconde, ela não é covarde. Eu acredito muito que a alma farmacêutica ela seja coletiva, e pelos achados que ela nos traz nessa apresentação, há evidências de que sim, de que a alma farmacêutica seja colaborativa. Mas as crenças que limitam, quando elas se tornam maioria, quando elas se tornam bastante evidentes e cruciais desde o início da formação, ela forma uma cultura de uma profissão que está doente. E a gente tem que lutar contra isso. O coronavírus, ele nos mostrou, né, a pandemia nos mostrou o quanto nós somos essenciais para a sociedade. E nos mostrou algo também que Megan não acabou tocando na sua apresentação, mas que tem muito a ver com a cultura brasileira. O ser farmacêutico, ele também é um ser que é político. Ele se insere no sistema de saúde que, por muitas vezes, é desvalorizado, e quem sofre é o farmacêutico que está na ponta. O farmacêutico, ele é um ser cientista, e muito na sua formação, a ciência, né, também, às vezes, é desvalorizada no nosso país. E quem sofre é o farmacêutico que está na ponta, é a sociedade e a população. E ele deve defender o uso racional de medicamentos, e a gente vê que, na prática, isso é difícil, e às vezes o farmacêutico tem medo de exercer essa função tão importante. Porque a gente vive num país e numa sociedade medicalizada muitas vezes. Então, assim, é preciso a gente ficar atento, né? Atento aos adjetivos, aos novos programas que são vendidos, para saber se eles têm alma. Você tem alma? Você é um farmacêutico com alma? Se não tem alma, não tem entrega. A gente não consegue expor o nosso melhor quando a gente não trabalha com alma, com coração. Se não é o melhor, e eu não estou falando aqui de ser o melhor de forma individual, me entendam bem, eu estou falando em relação a ser único, ser autêntico, agir conforme a sua formação, o seu coração, pensando em algo melhor e coletivo. Então, assim, eu seria muito injusta aqui nessa reflexão, vendo toda a fala da Megan em todas essas considerações que ela traz, que influenciam tanto na prática profissional, que são a cultura e também as qualidades pessoais do farmacêutico, de dizer que a alma está ligada simplesmente ao indivíduo. A alma da profissão, ela passa pelo indivíduo, mas ela vai além. E é dessa forma que a nossa profissão ela vai sendo conduzida. Vocês viram esse panorama, né, que a Megan trouxe de quando se pela primeira vez se falou em cuidado farmacêutico na década de 90, 1990, né, o quanto que nós ainda estamos engatinhando nesse processo. Então, o papel do conselho, o papel dos sindicatos, o papel dessas associações é muito importante para a alma da profissão. É muito importante para não deixar a profissão doente, é muito importante para que a gente consiga revolucionar a nossa prática e coloque em prática realmente o profissional do cuidado. Eu questiono muitas vezes, né, que a nossa prática profissional e a nossa alma farmacêutica, ela passa também pelo que a sociedade vê da gente. Como que nós somos vistos pela sociedade, qual nossa real necessidade e para que nós servimos. Isso aparece de forma muito clara nos estudos da Megan e no panorama que ela trouxe essa noite. E como que a alma influencia esse andar da evolução da profissão. Ela citou diferentes modas farmacêuticas, diferentes modelos, diferentes
épocas e panoramas bem específicos e pontos cruciais da nossa profissão. E eu digo a vocês, nós estamos num ponto crucial da nossa profissão. Nós estamos vivendo um momento que vai definir, vai ser um daqueles pontos do gráfico que a Megan trouxe, que vai definir a nossa prática farmacêutica, que vai contribuir com a nossa alma. Ela perguntou por que, se somos tão bons, não estamos integrados na equipe de saúde. É uma pergunta que eu me faço todos os dias. Por quê? Por que não nos sentimos parte das equipes de saúde? Por que nós não nos sentimos essenciais? E a gente não pode culpar as equipes. A gente tem que refletir sobre a nossa prática. Desde 1990, nós somos promessa de cuidado farmacêutico. Isso não aconteceu da forma que deveria ter acontecido. Ainda temos farmacêuticos fazendo apenas trabalho logístico, se escondendo. O próprio Hepler publicou um artigo em 2010 falando sobre o sonho adiado, sobre como o cuidado farmacêutico não aconteceu da forma que deveria ter acontecido. A grande questão, e eu tenho uma sugestão, e digamos assim, algo para a gente refletir nessa noite, que talvez seja o caminho, é a alma. E aí Megan traz a reflexão de que o cuidado farmacêutico se tornou acadêmico dentro das universidades. E aqui eu trago um ponto crucial para a gente pensar. No Brasil isso não aconteceu também? Por que o serviço ele não trabalha junto com a academia e vice-versa? Por que nós temos tanta dificuldade? Por que o farmacêutico ele não é colaborativo na sua essência? Ou será que ele é e pela doença da alma está escondido? Vejo como está sendo importante a gente unir a academia ao serviço da vida real. Vejam a pandemia. Eu vejo diariamente no meu trabalho o quanto que é importante a gente unir as duas pontas. Pois só quem está na ponta sabe real necessidade. Consegue ter contato com a necessidade da pessoa. E a academia ela tem todas as ferramentas para isso. Então, eu não posso falar da alma farmacêutica, da alma da profissão, sem falar da universidade. De onde cada alma nasce. Foi lá que eu construí a farmacêutica que eu sou hoje, foi lá que todo mundo construiu o farmacêutico que é. As universidades, elas estão, muitas vezes, encasteladas. É difícil de romper esse muro que a universidade cria. Né? Qual é a consequência disso? Será que nós estamos formando, então, um farmacêutico para a profissão? Para o farmacêutico que a profissão necessita, que a sociedade necessita? Megan disse, se nós escolhermos o perfil necessário para realizar os serviços clínicos, a nossa profissão, ela desanda e a gente consegue ser aquilo que tanto se sonhou em relação ao cuidado farmacêutico. Mas isso é muito difícil. Isso é muito difícil. É uma verdadeira revolução. Porque será que nós formamos farmacêuticos para a sociedade? Será que a sociedade ela sabe reconhecer quem é o farmacêutico? O que ele faz? Então, a que se destina a nossa profissão? Megan também nos mostra alguns caminhos para a gente pensar sobre a autopercepção do farmacêutico. Ela mostra que algumas características do farmacêutico influenciam bastante a implementação de serviços clínicos. A nossa prática ainda é focada no medicamento. Ela trouxe uma frase que é: o farmacêutico é o profissional do medicamento. Quantas vezes a gente já ouviu isso aqui no Brasil? E a gente não fala que o farmacêutico é o profissional do cuidado da pessoa. O farmacêutico é o profissional para a pessoa, né? Para as necessidades da pessoa. O cuidado centrado na pessoa ainda é uma revolução que todos nós vamos ter que passar como profissionais de saúde, não só como farmacêuticos. E veja que eu falo em cuidado centrado na pessoa e não em paciente. É bem diferente. Então, pontos que ela trouxe que eu considero muito importantes: falta de confiança, medo de novas responsabilidades, paralisia ao encarar as ambiguidades do dia a dia da profissão. São questões que estão muito presentes na nossa prática profissional e são características
que influenciam muito a tomada de decisão, influenciam muito a oferta de serviço. Vejam que a cultura farmacêutica e esses traços de personalidade que são individuais, eles fazem com que a alma desperte. Então, observar que a Megan, ela traz um exemplo de Alberta, no Canadá, em que os profissionais, eles prescrevem medicamentos há muito tempo e eles são formados para isso. E ela vê algumas características importantes nessa prática que influenciam essa prática, como ser extrovertido, ser agradável, consciente, ter uma responsabilidade social e ser aberto a novidades, aberto ao que vem, ao novo. Eles também verificaram uma relação entre esses fatores individuais e culturais, a responsabilidade social e a competitividade. E verificaram que esses farmacêuticos que têm esses fatores prescrevem mais. Vejam o quanto que esses fatores influenciam a prática. E por que no Brasil ainda não aconteceu o cuidado farmacêutico como a gente gostaria? Por que não aconteceu a prescrição farmacêutica, que foi um grande boom? E os serviços clínicos, de forma mais abrangente? Mega também traz a competitividade e inovação como diretamente relacionado à oferta de serviços. E como podemos fazer um panorama e uma relação com o Brasil e com esses achados? Quais as características, por exemplo, que as faculdades de farmácia estão valorizando na formação dessa alma que cresce, essa alma farmacêutica? Se ensina o estudante a trabalhar com outras profissões? Qual o farmacêutico que nós estamos formando? Afinal, ainda 80% dos farmacêuticos trabalham em drogarias. Será que a universidade ela contempla essa necessidade social? Será que os jovens que entram na universidade com 17 anos, muitas vezes, eles sabem para que serve a profissão? E onde que a gente vai, onde que o farmacêutico vai trabalhar? São muitos aspectos, inclusive a questão da comunicação, que é um fator que Megan traz como sendo essencial para essa oferta de serviço. Isso é valorizado dentro da formação. Eu acredito muito naquele slide que ela mostra, o quebra-cabeça, como faltando ainda muitas peças, como a gente encontrando pequenas pecinhas que um dia vão, né, gerar esse quebra-cabeça gigante. Acho bastante emblemático para o dia de hoje. Realmente, para a alma da farmácia acontecer, a evidência, como ela disse, né, a evidência ela deve conversar com a prática real, ela deve estar agregada ao serviço, ela deve estar integrada num contexto maior, e aí algo que é essencial, que um ponto crucial que ela traz. Para isso tudo, a gente também precisa da facilitação. O cuidado farmacêutico, ele é viável se a gente ofertar para todo mundo? Se ele foi considerado como um serviço de diferentes complexidades, como ela aponta em um dos seus estudos, e leva em consideração essas diferentes necessidades da pessoa, ele não está afadado a perder a alma. Eu concordo com a Megan sobre a sobrecarga do profissional. Nós, como gestores, por exemplo, não podemos sobrecarregar o profissional da ponta. O caminho não é dar mais tarefas para o farmacêutico, para ele expressar melhor a alma dele, ele precisa ter facilitadores nos seus processos de trabalho. E aí a tecnologia se apresenta. E aí o evento de hoje se justifica muito bem. O futuro da profissão é a farmácia digital como facilitador. E a tecnologia agregada ao cuidado. Não perdendo jamais o foco na pessoa que faz parte da nossa alma. Também concordo absolutamente com ela quando ela divide em diferentes complexidades os níveis de cuidado. Como é difícil implementar o cuidado. Compartilho com vocês essa dificuldade, realmente é muito difícil. E assim, quando a gente verifica e consegue avaliar os níveis de cuidado diferentes, é muito mais fácil monitorar, é muito mais fácil capacitar o profissional, medir o impacto.
mantendo foco nas necessidades da pessoa. E a tecnologia também pode nos ajudar aí, a identificar esses diferentes perfis que a gente tem. E como salvar as nossas almas, então? Temos que ser definitivamente profissionais do cuidado. Temos que, de uma vez por todas, nos inserirmos nas equipes de saúde sem medo, sem receio. Não esperar convite. Ir lá, ofertar, demonstrar o nosso papel. E aqui eu vejo que os conselhos profissionais, eles têm um papel primordial nisso, em fazer com que esse profissional ele tenha coragem de colocar o conhecimento que ele adquiriu durante anos de formação em prática em prol da sociedade. E para finalizar, eu trago uma referência de lá onde eu comecei, do xamanismo novamente, que quando ele fala que uma alma se perde, existe um trabalho de resgate de alma na cultura xamânica, que é uma prática de cura que se inicia com o xamã num círculo sagrado, para que os seus membros, juntos, eles consigam desenvolver campo de proteção, de confiança, de colaboração mútua e de amor. Então, somente através desse clã que a cura se desenvolve. Mas, para que isso aconteça, o xamã ele deve se dissociar do ego para resgatar a alma. E eu faço daí outra provocação da nossa profissão, que nós temos que nos desassociar do ego para que a gente possa trabalhar mais como profissional de saúde, menos como só o farmacêutico isolado. Então, fazendo essa analogia, tudo que Megan nos trouxe nessa noite, que nos conseguiu provocar ao que sabemos da nossa profissão e a tudo que nós já trilhamos no Brasil como farmacêuticos, e eu sou otimista, apesar de todas essas reflexões que eu trouxe hoje, eu sou muito otimista. E eu digo-lhes que a alma da profissão, sempre lutei por ela, está na colaboração e no respeito à diversidade, como é o tema do evento, no respeito ao outro, na tecnologia e na coragem que a gente tem para lutar por uma profissão melhor e por uma sociedade melhor. E quando focamos no trabalho coletivo e na necessidade da pessoa, a gente está com a nossa alma resgatada. Então, hoje, eu digo a todos os farmacêuticos que celebrem o seu dia, porque é uma semana realmente que vai ficar marcada para a história. E com certeza. As próximas palestras, né, Eugênio, vão nos trazer muitas respostas. Com certeza, Agnes, com certeza. Eu acho que você me emocionou e emocionou muita gente com essas reflexões muito profundas, muito tocantes sobre a alma da nossa profissão. Nós temos algumas perguntas aqui, mas que nós vamos guardar porque, devido ao tempo, a gente não vai ter tempo, mas vou te encaminhar para que você consiga responder para as pessoas que perguntaram. Então, de novo, eu agradeço imensamente a você, agradeço as pessoas que contribuíram, e peço a todos que, inclusive os próximos palestrantes, que não esqueçam de acessar o link da próxima palestra, né? Porque nós tem na programação da plataforma. Vocês que estão nos assistindo, fiquem conectados, que em alguns minutos nós iniciaremos a próxima palestra. Tá bom? Muito obrigado e a gente se vê logo em seguida. Um abraço. Obrigado, Agnes. Obrigada.